Há anos nos dizem que pão engorda, aumenta o açúcar no sangue e causa inflamação. Não faz bem para a saúde e, se puder, elimine-o completamente. Mas há um detalhe sobre o qual quase ninguém fala. Uma mudança muito pequena que não tem relação com o tipo de pão, nem com a quantidade, nem mesmo com o horário em que você o come. Uma ação muito simples que pode mudar completamente a reação do corpo ao pão. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro efeito do pão congelado. Antes de entendermos por que congelar o pão muda tudo, precisamos saber qual é o verdadeiro e oculto problema do pão para muitas pessoas. A questão não é apenas a caloria, e também não é somente o glúten. O principal problema reside em como o corpo digere o amido presente no pão. Quando você come pão fresco, especialmente o pão branco ou refinado, o amido se transforma muito rapidamente em glicose no seu sangue. Isso causa um aumento acentuado no nível de açúcar no sangue. O corpo responde liberando insulina, e se isso acontecer repetidamente, aos poucos surgem problemas como resistência à insulina, fome precoce após as refeições, armazenamento de gordura e uma fadiga constante. É por isso que muitas pessoas sentem que o pão lhes faz mal, causa inchaço ou as deixa sonolentas. Essa sensação não é imaginária, é uma reação metabólica real no corpo. É exatamente neste ponto que um conceito biológico fundamental entra em cena e transforma toda a nossa história. O amido resistente. Nem todos os amidos se comportam da mesma forma no corpo. Uma parte considerável do amido pode efetivamente resistir a todo o processo de digestão no intestino delgado, e dessa forma chegar de maneira quase intacta ao ambiente do intestino grosso. Quando isso acontece, ele não se transforma rapidamente em glicose, não eleva o açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino. E é aqui que existe um ponto importante. Congelar o pão aumenta consideravelmente a quantidade de amido resistente. Isso não é um mito, nem uma crença popular, mas sim um fenômeno bioquímico muito bem conhecido, que acontece naturalmente no alimento, chamado retrogradação do amido. Quando o pão é assado, o amido dele fica em forma de gel e é facilmente digerido. Mas quando o pão esfria, e especialmente quando é congelado, parte do amido muda sua estrutura, tornando-se mais compacta e estável, e as enzimas digestivas têm muito mais dificuldade para quebrá-lo. O resultado é que, quando você come um pão que foi previamente congelado e depois devidamente descongelado, uma parte do amido já não se comporta mais como um carboidrato de rápida absorção. Ele age mais como uma fibra. Ou seja, o mesmo pão, com os mesmos ingredientes, pode ter um efeito completamente diferente no corpo. Um dos efeitos mais interessantes do pão congelado é sobre o açúcar no sangue. Diversos estudos mostraram que o pão que foi previamente congelado eleva o açúcar no sangue de forma muito mais suave em comparação ao pão fresco. Ou seja, há um pico menor de açúcar, menor necessidade de insulina e uma sensação de energia mais estável após a refeição. Para quem tem resistência à insulina, pré-diabetes ou sente uma queda brusca de energia após as refeições, isso pode realmente fazer uma diferença muito significativa. Não faz do pão um milagre, mas o torna muito menos agressivo e prejudicial para o metabolismo. Outro efeito menos conhecido do amido resistente é o seu impacto na saciedade. Como é digerido mais lentamente, o pão congelado costuma manter a sensação de saciedade por muito mais tempo. Isso pode ajudar você a comer menos inconscientemente, sem esforço extra e sem sentir qualquer privação. Muitas pessoas percebem que, com pão congelado, não sentem mais vontade de repetir ou beliscar logo depois. Não é por causa de menos calorias, mas porque o corpo recebe um sinal metabólico diferente. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. O amido resistente age como um prebiótico, ou seja, é alimento para as boas bactérias do intestino. Essas bactérias benéficas fermentam esse amido e acabam produzindo ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que estão diretamente associados a uma melhor saúde intestinal, menos inflamação e um funcionamento muito mais eficiente da parede do intestino.
Para quem tem digestão pesada, inchaço ou irregularidade intestinal, essa mudança pode ser sentida com o tempo. Não é imediato, mas é real. Se esse tipo de informação te ajuda a entender melhor o seu corpo e a comer de forma mais inteligente, saiba que agora vem a parte mais importante. Nem tudo é tão simples assim. Se você congelar o pão de qualquer jeito e depois consumir, pode acabar perdendo muitos desses benefícios. O ideal é congelar o pão quando ele ainda está fresco, não quando já está amanhecido e duro. É melhor congelar o pão já fatiado, assim você não precisa descongelar mais do que o necessário. O pão deve ser bem embalado, de preferência em um saco fechado, para não ressecar nem sofrer queimadura de congelamento. Depois, você pode descongelar o pão lentamente ou colocá-lo direto na torradeira. Torrar levemente não destrói o amido resistente, mas o pão não deve queimar. Também não é bom aquecer o pão várias vezes ou congelá-lo de novo, pois isso prejudica a sua estrutura. Embora congelar pão branco também o melhore, os melhores resultados são obtidos com pães de fermentação longa, pães integrais de verdade ou pão de fermentação natural. Esses pães têm, por natureza, uma estrutura mais complexa, mais fibras e uma digestão mais lenta, e seus efeitos positivos ficam ainda mais fortes quando são congelados. O objetivo não é comer mais pão, e sim escolher e preparar de forma mais inteligente. Um erro comum é pensar que qualquer pão congelado é automaticamente saudável. Isso não é verdade. Se o pão for ultraprocessado, cheio de açúcar adicionado, farinha refinada e óleos de baixa qualidade, congelar não vai salvá-lo. Outro erro é comer pão com coisas que disparam a carga glicêmica, como geleia, doces ou salsichas e embutidos. O contexto da refeição é importante. O pão congelado tem o melhor efeito quando é consumido junto com proteínas e gorduras saudáveis. O pão congelado pode ser uma opção interessante para quem não quer eliminar o pão, mas deseja reduzir seus efeitos negativos. Também é útil para quem busca melhorar a saúde metabólica sem recorrer a dietas extremas. Claro, se você tem problemas digestivos específicos ou intolerâncias, sempre deve observar como seu corpo reage. Nem todos os corpos reagem da mesma forma, mas a maioria das pessoas percebe claramente a diferença. Durante muito tempo, nos fizeram acreditar que saúde só se conquista eliminando alimentos, mas muitas vezes a verdadeira mudança está em como comemos. Congelar o pão não o transforma em um superalimento, mas prova algo muito importante: o modo de preparo pode mudar completamente o efeito do alimento no corpo. Quando você entende isso, ganha o poder de escolher escolhas mais inteligentes, mais sustentáveis e mais reais. Porque cuidar da saúde significa consciência, não proibição. E quando você conhece seu corpo, você se alimenta melhor sem medo da comida. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever. Veja estes vídeos para mais informações. Até a próxima, fique com Deus.